Olá, tudo bem com você? Nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre uma posse adquirida. Eu sou a Lu Emily, esse é o Thales e esse é o William. Tudo bem com vocês? Vamos para a primeira pergunta. Por que a atitude do rico tolo é uma advertência para nós? Poderia nos ajudar, Thales? Sim. Bom, para você se localizar, Cristo, ele contou uma parábola que está em Lucas 12, mais precisamente a partir do verso 16. E o que menciona nessa parábola? Menciona que havia um homem, que ele era rico, e ele plantou, né, uma área bem ampla, e ele tinha aquela perspectiva de ter uma grande colheita. E quando ele avaliou a grande colheita que ele teria, ele verificou que o que ele havia de celeiro não seria suficiente para acomodar tudo aquilo que ele tinha. Então ele vislumbrou: não, eu vou derrubar tudo isso e vou construir coisas maiores. E eu vou poder acumular tudo isso que vai haver de produto, e eu vou guardar as minhas safras, os meus bens, e eu vou poder desfrutar, e vou poder me alegrar, beber, descansar e ter tempo aí para fazer o que eu quiser. Esse era o pensamento daquele homem, daquele rico. Entretanto, a gente vê aqui como que Deus olhava para ele, né? Uma percepção diferente da que ele tinha. No verso 20 diz o seguinte: contudo, Deus lhes disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então aqui a gente vê essa grande lição aqui nessa parábola que Cristo contou, que é uma advertência para nós mesmos, né? Tudo que nós temos administrados, que Deus tem nos concedido, qual o propósito que temos feito? A gente tem feito isso para guardar para nós, para realmente beneficiar somente a nós, ou temos buscado fazer isso realmente para honrar e glorificar a Deus? Um texto inspirado aqui diz o seguinte: os recursos e esforços que deviam ser oferecidos a Cristo são dedicados à satisfação egoísta. Esse é um problema e é um risco que pode acontecer comigo, com cada um de nós aqui. E aqui vem até uma advertência também quanto à questão sobre os talentos, né, que Deus já vem nos concedido, né, sobre o nosso tempo, sobre as nossas habilidades, nossos talentos, sobre os nossos recursos. Como que a gente tem realmente administrado tudo isso, né? Tem sido realmente de acordo com a vontade de Deus, de forma que possa beneficiar o próximo, possa honrar e glorificar a Deus? Então essa é uma grande advertência para nós aqui, para que possamos meditar e refletir sobre o que tem nos motivado, né? Sim. Então o problema lá do homem rico era que ele queria acumular, para ele gastar só para ele, né? Para agora ele poder descansar, comer, beber, alegrar, ficar ocioso, não fazer nada. Sim. Mas a gente vê à luz da palavra de Deus que não é esse o propósito, né? Então, William, nesse aspecto, o que sempre deve estar acima de qualquer prioridade em nossa mente? Bem, exatamente o contrário do que aquele homem rico queria fazer, né? Aquele homem, então, ele era muito rico e ele queria ganhar mais ainda. Aquilo resto que ele tinha, ele podia fazer o quê? Podia doar, abaixar o preço, poderia fazer tudo de bem, mas ele deixou fazer o quê? Exatamente o contrário. Exatamente, inclusive, o que eu quero fazer. O que eu quero fazer. Por quê? Porque eu, ser humano, eu quero ficar guardando. Eu quero ficar guardando para poder depois eu vender mais caro. Eu quero ficar guardando para mim, para poder depois eu juntar meu dinheiro e ficar fazendo o que eu quero. É verdade? Mas nós temos que lembrar, né? O que está escrito aqui em 1 Coríntios 3, 23. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Nós de quem? De Cristo. De Cristo. Nós somos de Cristo. Ou seja, o meu dinheiro não é meu dinheiro. Meu dinheiro é de Cristo. Os meus talentos não são meus talentos, são de Cristo. A minha fala, a minha vida, o meu ser não é meu, é de Cristo. E por que são de Cristo? Olha aqui, 1 Coríntios 6, 20 diz o seguinte: porque fostes comprados. Ah, mas eu fui comprado por dinheiro, isso é meio errado, né? Fui comprado por um preço que eu não valia. Mas olha aqui, quem foi que nos comprou? Cristo com seu sangue. Foi vida por vida. Exatamente. E nós podemos até mesmo considerar que a vida de Cristo vale muito mais que a nossa, não é verdade? Sim, Por com quê? certeza. Ele é o nosso Criador. Nós somos Ele é o nosso Criador. E nós temos sempre que levar em consideração isso. Diz um pequeno trecho, de uma nota inspirada, diz o seguinte: ele, Cristo, tem o direito de exigir isso, porque lhe pertencemos, fomos redimidos do serviço do pecado por seu ilimitado amor e pela agonia da cruz do Calvário. Ou seja, Cristo, ele tem direito. Sim. Deus, ele tem direito de exigir de nós algo, pelo menos o mínimo, não é mesmo? Sim. Então é isso que nós temos que levar em consideração, que nós somos de Cristo. E é interessante que a nota fala nesse aspecto, né? No sentido que você estava falando que nós somos de Cristo, e se a gente quiser ou se a gente não quiser, a gente pertence a Ele, né? Sim. É melhor a gente fazer
o que agrada a Deus, a gente realmente entregar a Ele o que a Ele pertence, porque depois, lá no final, Ele vai cobrar de nós. Sim. Daí o que a gente vai falar? E só um último adendo aqui, se a gente for olhar a questão de prejuízo, o quanto que eu perco por me entregar a Cristo e o quanto que Jesus perdeu para se entregar por nós, faz o cálculo. Faz o cálculo. O que Jesus tinha antes de vir aqui para essa terra? Sim, e por outro lado também, né? O que eu ganho por devolver a Cristo Que tudo o que Ele pertence? Eu ganho. Será que eu tô perdendo alguma coisa? Deixar meu dinheiro, restinho de dinheiro, né? Que também não é muito. Casa. O que eu tô ganhando por ter isso aqui? Logo depois vai acontecer o que aconteceu com o rico. Acabou. Sim, Então, Cristo deu tudo por nós. O que eu estou fazendo em troca disso? sim. E essa fica a pergunta para você no nosso estudo de hoje. O que você tem feito da sua vida e o que você tem dedicado a Deus? Muito obrigada por estar aqui conosco e que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus.